boa tarde, tudo bom, pessoal? Que alegria estarmos de volta aqui com mais um episódio do RH que Senta à Mesa. Depois de tanto tempo, voltamos e com um convidado super especial e super bacana. E eu queria começar falando de uma frase que eu li outro dia e que tem tudo a ver com essa conversa que nós vamos ter hoje, né, Marcelo? A frase é assim: segurança psicológica é o solo fértil em que resiliência cresce. Sem ela, toda cultura é aparência. Com ela, todo desafio vira possibilidade. E assim a gente criou o mote aqui para esse bate-papo que vai ser delicioso. Eu queria falar para vocês um pouquinho muito rápido, porque eu vou passar a palavra para o Marcelo. Marcelo é uma pessoa muito especial para mim. Foi meu líder no Walmart. Graças a ele eu tive várias experiências. Hoje ele é CEO do varejo farma eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, da Rock Encantec. É isso, né, Marcelo? E vou deixar ele falar, né? Deixa o Marcelo se apresentar, falar um pouquinho da carreira dele, porque ele tem muito para acrescentar aqui para gente. Marcelo, com você. Tá ótimo. Silvana, super obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui. A gente estava conversando antes, quanto tempo, né, que a gente não se via, apesar da gente, né, acompanhar um ao outro. Mas, de fato, é um super prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho da história, né? Ela já disse que eu fui culpado por ela ir para os Estados Unidos, né? Foi sim. Mas, assim, falando rapidamente sobre mim, né? Acho que você conhece bem a minha história, né? Eu tive uma carreira pouco convencional, né? Eu Sim. tive a oportunidade de trabalhar desde 95 no varejo e passar por várias áreas, né? Então, fui operações durante muito tempo, RH, né? Em duas passagens distintas, toquei supply, C-Level, acho que desde 2005, 2004, e comercial, unidade de negócio, CEO do atacado, enfim, fiz de tudo no varejo e mais um pouco. Depois tive a oportunidade de trabalhar na indústria, do outro lado da mesa, aí de linha branca e de portáteis, na cadeira, né, do VP de vendas, marketing, customer service, é, durante uns bons 4 anos, até que eu fui por uma consultoria, né? Tive na Accenture um período, tive consultoria própria também. Em 2016 eu migrei para o Varejo Farma, e aí tive experiências com a Onofre, CVS, na Raia Drogasil, né? Junto a vários colegas Sim. do Walmart que também fizeram esse movimento, até a pandemia, na verdade até um ano antes da pandemia, que aí um fundo me levou para ser, aí sim, o CEO de uma investida, que tinha uma série de redes de farmácias, e eu fiquei até 2001, e aí que eu fiz a última pivotada na carreira de novo, né? A gente se reinventa sempre, né? E lá fui eu para a tecnologia, então já fazem 4 anos e meio, né? Caramba, já tem tudo Tudo isso. Que isso. bacana. E aí hoje chama, né, Rock Encantec, é uma tech que trabalha para os varejistas e indústria, com o objetivo de encantar os clientes, né? O Rock aqui, inclusive, é Return on Customer Knowledge, né? Então tem um... E claro, a gente brinca com o nome, né? Mas a gente roda hoje os programas de fidelidade de grandes clientes, tanto do varejo alimentar, né, como Açaí, DH, Geoserve e vários pelo Brasil, e na parte de drogarias, farmácias, né, que é onde eu hoje estou, Venâncio, Drogas Mil, Indiana, Drogal, Farmácia São João. Uau, Então tem gente pelo Brasil inteiro aí, né? que delícia. E acho que a frase que até a Silvana comentou antes, né, que resume bem a minha história, né, eu brinco ainda, né, minha esposa dizia que eu fui o trainee mais caro da história das corporações, né, e na verdade a gente sempre deve isso aos líderes, né, eu tenho uma profunda gratidão, principalmente pelo Vicente, né, e foi quem me levou para cima e para Que baixo, delícia. né, mais no estilo bombeiro, né, muitas vezes, do que... Mas certamente sempre pensando no desenvolvimento para cada vez assumir mais desafios. E aí, aquela história, né, da adaptabilidade, de como se inserir, de estar sempre aprendendo, eu acho que isso é uma característica, né, minha, desde sempre, e foi o que me ajudou
ultrapassar, né? Porque eu falei, tudo bem, trainee, mas não entrega o resultado para ver o que acontece, né? Não tem Tchau. essa conversa, né, Marcelo? Com certeza. Então, isso é um pouquinho da história, e aí, óbvio, conheci muita gente, né? Tanto tive líderes fantásticos, e é super bom hoje de ver o quanto a gente pôde também impactar positivamente na carreira de várias pessoas, e, enfim, e hoje, a grande maioria eu considero colegas e não mais essa relação, né, de chefe É. subordinado, que isso já ficou no passado, né? Mas você deixou muita história e muitas boas lembranças, né? E acho que toda essa sua carreira ela é muito inspiradora, né? Porque às vezes, e acho que principalmente quando a gente olha para o cenário atual, né, Marcela, essa coisa de você ter uma carreira única não existe mais, né? Não. Então você realmente já lá atrás já construiu uma carreira que te trouxe aonde você chegou exatamente por você conhecer muita coisa diferente, né? E me lembro muito do Marcelo, uma pessoa muito estratégica, né? Acho que você trazendo muita coisa diferente para gente, muitas reflexões, você tinha, né, sempre conectado com tudo e, enfim, trazendo sempre muita coisa diferente para a gente pensar, né? Na época a gente brincava que era pensar fora da caixa, né? Acho que hoje já não fala mais isso, né? Não. Mas a gente Fantástico. falava muito Muito disso, disso, né? exatamente. Muito disso. Marcelo, tudo isso que você traz dessa sua carreira, essa diversidade de coisas que você fez, fala muito sobre o tema que a gente quer falar, né? Segurança psicológica. Acho que você traz uma. Você trouxe uma reflexão que foi. Você se colocava em situações muito diferentes. Sim. E também uma outra, né, um outro clichê que a gente brinca, que é a questão da zona de conforto, acho que você nunca teve. Segurança psicológica, tinha isso no ambiente? O que que isso teve a ver com o fato de você topar tantas coisas diferentes? Eu acho que, bom, começa, acho que aí são questões, né, particulares e cada um, né? Talvez a minha zona de conforto é gostar da adrenalina, né? Porque toda vez que você vai para um emprego novo, né? Eu acho que essa era a realidade, né? Eu tive numa empresa única durante 15 anos, mas tive vários, né, empregos ou várias posições dentro da empresa. Eu realmente gostava do desafio. Aliás, gosto, né, do desafio até hoje. Eu falei, né? 4 anos fui para a área de tecnologia, né? De novo, vamos nos reinventar. Eu acho que é manter a mente jovem, aberta e numa postura humilde, né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu, né, muito, e aí eu vou falar do Walmart, né, do lado positivo, é ter essa humildade de entender que você vai aprender com várias pessoas, em várias situações, você não conhece tudo, né, mas você precisa ter essa sede, essa vontade de aprender. Então isso eu nunca perdi, gostava sim do desafio, sabia que era um risco enorme, né, então isso acaba trazendo, né, a história da adrenalina e realmente não é confortável, né, porque você sabe que você precisa acelerar e entregar, né, os resultados. Mas eu acho que quando a gente pensa, né, na carreira, no sucesso, quando ela sacrifica saúde, aí o preço que ela está cobrando é muito alto. Uhum. Né? Posso dizer que eu não fui o melhor exemplo, né, de work-life balance lá atrás. Até entender, né, com mais profundidade isso, né, às vezes o corpo dá uns sinais para a gente, né, e assim, obviamente eu não acredito em você fazer as coisas sem o esforço, né? Vai ser natural e você vai dar com a cabeça na parede, você vai ter que levantar, então essa resiliência de não desistir, né, frente a obstáculos, porque eles existem em todas as empresas, existem em todas as situações que você enfrenta, né? Nunca é só, né, um mar de rosas. Então, esse compromisso consigo mesmo de que você vai persistir e perseguir. E aí, óbvio, quando a gente pensa de que uma empresa, ela geralmente ela não quebra ou não estraga por falta de estratégia, mas geralmente é por excesso de pressa, né? E muitas vezes escassez de alma, né? Porque
Eu acho que a outra questão, eu sempre tive assim, o privilégio de trabalhar com pessoas que estavam realmente imbuídas de propósito e comprometidas, e aí os resultados acabam aparecendo. Então, é complexo essa história do achar que você vai ter muito sucesso sem ter uma boa carga vamos dizer, de se dedicar, né, ao negócio. Eu acho que eu tive uma segunda chance, né? Eu tive 3 filhos. Então, Você os, faz tudo com intensidade, né? os, os 2 mais velhos, eu realmente, enfim, em vários aspectos, né? Fui o melhor pai que eu pude ter sido, mas não era dos mais presentes por conta, enfim, das viagens. E aí, quando, né, esse o Lucas e o Pedro. Depois o Luiz nasceu em 2005, né? Aí já numa fase diferente, ele eu pude desfrutar mais e estar mais próximo. E aí eu consegui, ao longo da vida, ir encontrando Uhum. esse equilíbrio de poder dedicar, né, o tempo fora e dentro da empresa e manter a intensidade e a busca sempre de evolução. Eu acho que as promoções, as oportunidades foram consequência, né? Nunca foi, eu quero ser, né? Porque ninguém desenha uma carreira como a minha, né? Assim, Não. de pensada, né? Eu lembro que eu, eu era estigmatizado quando eu ia conversar com o Red Hunter, né? Eles olhavam para mim e falavam: Marcelo, você é especialista em quê, afinal? Falei nisso, em tudo, né? De me virar em todas as áreas e, obviamente, de conhecer varejo em profundidade, né? Mas às vezes o sucesso custa caro em alguns momentos e é importante, né, reconhecer e dosar essa velocidade para que isso não cobre um preço caro seu. É. Você trouxe uma coisa que eu achei super bacana na tua fala, Marcelo, que é a alma, né? Você falou que às vezes o que falta numa empresa não é necessariamente a estratégia, mas é a alma. A alma tem a ver com a cultura que a empresa impõe. Como é que você fala mais sobre isso, que eu achei super interessante. É, bom, de novo, né? A gente fala que o Drucker sempre falou, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, a cultura é a alma da empresa. Então, quando você internaliza isso e que realmente comunga dos mesmos propósitos, valores, você acorda não com aquela sensação, putz, vou trabalhar segunda-feira. Não, são desafios, são coisas legais, coisas que vão te fazer evoluir. E essa sintonia, né, por isso que eu sempre dizia, né, o trabalhar é como estar num relacionamento. Todos os dias você tem que renovar os votos de dedicação para o seu parceiro, parceira, enfim. E isso passa fundamentalmente pela cultura da empresa. E muito mais daquilo que é escrito, né, que geralmente está nas paredes da empresa, é na realidade do dia a dia, né? O que acontece com as pessoas, o que acontece quando você eventualmente questiona um líder, o que acontece quando um projeto não dá certo, o que acontece em situações de conflito, né? A forma como eles são resolvidos, a forma como são encaminhados, a forma como as pessoas são tratadas é o que é o que de fato é a cultura da empresa, né? Então não adianta estar lá no papelzinho, ter aquelas declarações bonitas, né, de valores e etc. É super importante que você pratique. Então, essa consistência, essa coerência entre o que é falado e o que é praticado é extremamente importante no negócio. E aí é que eu chamo da alma da empresa, né? Porque as pessoas, os líderes, vão replicar esse modus operandi e quanto mais explícito, aberto, falado e, obviamente, a ação concatenada com a fala, mais fica evidente. E aí sim, você contrata, você atrai talentos e contrata pessoas que estejam alinhadas, que realmente vão viver por aquele propósito. E aí as pessoas que não comungam, elas naturalmente
vão ser excluídas do sistema por elas próprias, ou porque fica patente, né, quando tem uma desconexão. Então, quando a empresa não tem a cultura, é só resultado, resultado. Quer dizer, resultado, resultado, resultado é uma cultura também no fim do dia, né? Mas quando você não tem, se você não adaptar a tá. ela, né? Exatamente. E aí, que tudo bem se todo mundo estiver alinhado e estiver disposto a que isso aconteça. Mas acho que o importante é a coerência e que as pessoas que estejam dentro vivam, né? Porque aí você consegue ser autêntico, você consegue realmente dar o melhor de si e entregar o melhor resultado, seja para você, nas pessoas que estão ao teu redor, enfim, e a empresa a qual você representa. Você está falando de uma coisa que para mim é o sinônimo um pouco de segurança psicológica, né? Que é você comentou assim, o que determina uma cultura é como você reage ao erro, é como você reage a situações adversas, situações inesperadas, né? É, isso tem muito a ver com como a liderança, e principalmente de cima para baixo, né? Acho que tem muita coisa na empresa que acontece de baixo para cima, mas a questão da segurança psicológica, eu acho que ela é realmente o exemplo do dia a dia, né? Você como CEO, Marcelo, como é que vocês constroem isso dentro desse contexto que você trouxe para a gente? E você entende que isso tem a ver com segurança psicológica? Sem dúvida. Primeiro, assim, eu entendo que a segurança psicológica ela é uma via de duas mãos, Aham. né? As pessoas, né, aí na sua formação, na sua educação e na própria autoconfiança, já começam a demonstrar quem tem mais, quem tem menos, né? Aí talvez não seja a segurança, é o controle, né, emocional, capacidade de estarem em temas adversos e conseguirem superar, né, no fim do dia. Porque eu entendo assim, bom, a gente viveu, né, culturas anglo-saxônicas, europeias, etc., e a brasileira, né? O brasileiro tem uma tendência muito forte de ele se personifica no seu trabalho ou naquilo que ele produz, né? Ele não consegue separar o eu, né, a pessoa, daquilo que eu faço. Então, é muito complexo, é muito difícil ouvir críticas, ainda que construtivas, do seu trabalho. Então, né, aquilo que você perguntou, né, como que a gente coloca isso para acontecer? Acho que primeiro pela proximidade, Uhum. pela conversa, né, eu acho que se teve uma das coisas que mais me marcou e que eu sempre pratiquei, independentemente de estar num piso de loja ou não, é o famoso coaching by walking around, né? Então, Uhum. o liderar junto das pessoas e, de fato, então, quando você está no escritório, é caminhar nos corredores, nas mesas, sentar, parar, conversar. É, e nas reuniões, enfim, nas ocasiões onde você tem a condição de fato, reconhecer alguém, falar dos erros da empresa, falar muito dos objetivos para onde a gente vai, a transparência de resultados e de tudo que vai acontecendo, começam a dar para as pessoas essa percepção de que quando é um erro de fora, é um erro, né, exógeno, não foi algo deliberado, a Uhum. gente pode transformar num aprendizado e aí toda a parte de como, né, mitigar riscos e trabalhar é importantíssimo, mas dependendo, né, da situação e como a gente provoca isso dentro da organização, as pessoas vão acabar enxergando que, bom, uma vez que todo mundo estava na direção, suportando, trabalhando, etc., a coisa não deu, todo mundo, nós não vamos ficar procurando um culpado pela situação, e sim entender por quê, mudar e trabalhar e reaplicar. Então, é mais preocupado com a atitude Uhum. das pessoas, obviamente, capacidade técnica, né, implementação, tudo isso é extremamente importante, mas eu acho que a partir daí você consegue, de fato, demonstrar para as pessoas o que significa a cultura da empresa. Isso começa a dar muito mais a segurança psicológica para você desenvolver. Quando você vive no medo, sempre ameaçado, Não dá, né? não tem como florescer, não tem como
as coisas acontecerem, progredirem, e aí você vai ficar doente, né? Num ambiente assim, por mais resiliente que você seja, por mais que você trabalhe a sua autoestima. Eu acho que esse é o que eu falo das duas vias, né? A empresa, óbvio, tem que trabalhar e prover o que você está chamando de segurança, mas a pessoa precisa trabalhar em si, em ter a autoconfiança, em acreditar que ela pode fazer, que ela reúne as condições e de que quando um trabalho que ela fez, quando algo que ela produziu não saiu a contento, não quer dizer que ela é ruim ou ela não presta e que tem que, né, fazer. Mas é um exercício que eu sei o quanto é difícil das pessoas fazerem, mas é falar isso constantemente, né? Hoje eu acho que assim a gente viveu uma época em que fazer terapia era, né, um tabu, você não podia falar que você estava fazendo, porque, putz, o cara é fraco, o cara não aguenta, né? Eu falando, o cara, né? Mas, enfim, cara, assim, todos... O indivíduo, O né? indivíduo, né? Mas eu acho que hoje, graças a Deus, se superou isso, né? Também também não acho legal virar moda. Todo mundo fala, estou fazendo terapia né, por moda, ou porque é legal. Por um desejo, Tem que ser um desejo. necessidade real de você mudar alguma coisa em você, né? E de autoconhecimento, né? E como é importante essa confiança em si, essa autoestima. Isso também traz do outro lado o esteio, a âncora de você continuar. Então essa é uma busca, né, constante que aí todo executivo, todo empreendedor, enfim, os profissionais têm que perseguir. Tem que né? perseguir, né? Você trouxe uma coisa que eu acho uma perspectiva que é muito interessante, né? E a gente fala muito hoje, especialmente quando a gente fala de talentos e desenvolvimento de pessoas, a gente parte do autoconhecimento, né? Isso que você está trazendo, independente se é uma terapia, se é um coaching, para qual caminho você vai, ou se é autoobservação, né? Sim. Mas é a questão de você conhecer os seus limites e de fato saber até onde você vai, né? E você traz uma coisa também que eu achei muito bacana, que é lá atrás, que é uma próxima questão aqui meio controversa que eu queria trazer pra gente. Você falou, né? No começo da tua carreira, em algum momento, você desequilibrou, né? Mas você desequilibrou, é isso que eu queria entender, de um certo ponto, né? Porque tem uma frase célebre também que diz o seguinte, que quando você gosta, e o Arnold aqui da Atman fala muito isso, né? Que quando você gosta do que você faz, você não está trabalhando, né? Sim. Você está, de fato, se envolvendo, e eu acho que é muito isso que você traz, né? E acho que o ambiente de trabalho e a quantidade de horas também tem muito a ver com isso, né? O quanto você está se dedicando. Eu estou fazendo também uma formação em coaching e a gente fala muito de flow, né? Quantas vezes o estado de flow ele não aparece na sua dedicação de corpo e alma para algo que você está fazendo e que você está vendo o resultado do seu trabalho, né? Eu não sei como é que você vê isso, mas eu acho que isso também tem a ver com a construção dessa segurança, desse desenvolvimento do indivíduo, né? Eu acho que é um pouco disso que você está trazendo, né? Exato. E aí eu acho que entra também a questão de muitas vezes de políticas públicas, né? Eu acho que nesse aspecto os países nórdicos são bem mais resolvidos do que a gente nesse sentido. Para darem o espaço, né, de quando você resolve ter uma família, quando você resolve ter filhos, enfim, você pode dedicar o tempo para essa condição sem que isso pregue um carimbo em você de que não serve para o ambiente de trabalho. Então, a gente tem situações que aconteciam muito, e eu sei que hoje devem acontecer ainda. Né? Eu posso dar o exemplo da minha esposa, trabalhava em banco, né, no Citibank. As promoções eram trabalhadas no fim do ano e anunciadas em fevereiro do ano seguinte. Quando ela disse que engravidou do segundo filho, o chefe dela falou, não, então eu vou segurar a sua promoção e aí o ano que vem a gente conversa. E foi a gota d'água que aí ela saiu enfim, pivotou a vida depois dessa. Então, a gente tem essas questões realmente da dedicação, e ela tinha uma dedicação forte, né? Então, nós dois éramos, né, super dedicados. Ela trabalhava em TI, então quantas vezes ela
não ia para o Rio de Janeiro para fazer implementações em fim de semana. Eu adorava porque eu ia para o hotel, curtia o hotel enquanto ela trabalhava. Mas havia um entendimento entre os dois que era uma fase de carreira, que era importante a dedicação. Ela sim gostava do que fazia, assim como eu também gostava do que fazia. Eu comecei em loja, né? Loja não tinha sábado, não tinha domingo, né? Não tinha feriado. Uma semana eu trabalhava de manhã, outra semana eu trabalhava no intermediário, outra semana eu trabalhava à noite. Então você vai se adaptando à vida, né? A essa realidade, encaixando as outras coisas, porque hoje eu percebo quão importante é o se dedicar, mas à recuperação. É como um exercício, né? Você faz um exercício com intensidade, depois você precisa da recuperação para você poder voltar a fazer. Então, e hoje a gente sabe, né? O quanto que a alimentação, o quanto que o sono, né? E a suplementação adequada são importantes para você manter esse equilíbrio. Eu acho que a gente veio aprendendo isso ao longo da vida, né? Não era algo evidente naquela época. E muita gente, né, acabava desenvolvendo problemas em função disso. Mas, sim, eu acho que eu não vejo o problema de se envolver e de se dedicar com maior profundidade. Eu acho que é extremamente importante, porque é o que você falou, né? Você muitas vezes só consegue atingir esse estado de flow quando você está ali envolvido, mergulhado, eventualmente pode estar até com outras pessoas, né? Mas muitos têm isso sozinhos, outros têm dentro do time, mas sem ter, na verdade não é sem ter a preocupação, entendendo que aquilo é importante naquela etapa, naquilo que você está fazendo, e acho que tem mais a ver com estar presente em cada uma das situações. Então, não é problema você ter esse envolvimento, né? Você está presente ali. Agora, quando você vai viver os seus outros papéis e simplesmente dizer, estou cansado, não sei o que, Aí não dá, né? Na verdade, eu entendo que esse é o problema, né? Se você consegue ser extremamente presente quando está com parceiro, parceira, quando você está filho, família, nos ambientes, né? Hoje, infelizmente, a história do celular Acaba com as acaba relações, com as né? relações, então o estar presente talvez seja o mais importante, né? Por isso que vão ter horas que você vai se dedicar com intensidade, com profundidade. O que você não pode é deixar a peteca cair É o nos equilíbrio, outros né, papéis. Marcelo? E essa história de estar presente. Eu gosto muito disso. O presente é, independente da quantidade de horas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, você estar ali de corpo e alma, né? Você realmente estar atento às necessidades daquele momento que você está vivendo, não é isso? Exatamente. Então, assim, mas eu vou jogar uma pimentinha aqui Vamos lá. nessa conversa, né? Que tá saindo aí na mídia, né? De um banco americano, né? Dizem até que teve um suicídio relacionado a isso. Acredito, não se sabe, não se prova, né? Pelo menos a reportagem que eu li não tem uma prova. Mas um banco que tinha um excesso de horas e que as pessoas não conseguiam sair. E aí foram várias ocorrências, né? Ocorrências de burnout, ocorrência de suicídio, pela a carga horária excessiva, o excesso de pressão. Isso é um pouco diferente do que a gente está falando, né? Eu acho que isso a gente está indo para um limite. E aí o que me chamou muita atenção é que eles trabalhavam não sei quantas horas por semana, e aí o banco vem e fala assim, não, mas a gente ouviu, a gente está sempre atento aos nossos colaboradores, mas a gente reduziu a jornada para 100 horas por semana. Aí você faz a conta, você fala assim, peraí, 100 horas por semana me parece que continua sendo um exagero, né? Então, isso é um contraponto ao que você está falando, né? E você, como CEO, como é que você está atento a isso? Eu acho. Bom, eu acho não, tenho certeza. Quando você está bem de saúde, quando você tem um objetivo muito claro, assim, bom, se eu trabalhar essas 100 horas por semana, eu vou ficar rico a ponto de que eu depois não preciso mais trabalhar o resto da minha vida, vou viver de renda e fazer outras coisas.
Mas tem que ser uma escolha. Mas aí tem que ser uma escolha consciente. E individual. Exatamente. Não pode ser uma obrigação nem uma exigência da empresa. Agora, se a empresa coloca isso como. Aí a gente volta na história da cultura. Essa é a cultura desta empresa. Não é? Se o ambiente onde ela está, né, que é os Estados Unidos, permite que ela tenha esse envolvimento, aí tem que ser realmente uma questão pessoal. E aí a gente volta naquela história de se conhecer e entender os próprios limites. Né? Quanto você aguenta isso? Né? Do ponto de vista de ser humano. Né? E aí as pessoas acabam se envolvendo com substâncias, acabam, né, usando outros artifícios para se manter ativo, ligado, né? O que existe hoje, né? Ele chama de neuroestimulantes, né? Para melhorar a performance, melhorar a atenção, melhorar o ficar acordado. Mas vai cobrar um preço caro na saúde da pessoa, não tem jeito. E eu acho que e aqui, de novo, pelo amor de Deus, não quero cair em estereotipias, né, de comunismo, não comunismo, né, direita e esquerda, mas quando a gente pensa na evolução do capitalismo, né, o início do capitalismo industrial trouxe muito disso, né, longas jornadas, crianças e etc. E quando a gente virou e hoje a gente vive um capitalismo financeiro, aonde vamos dizer, o redemoinho está, onde o furacão está, não tem limite, né? Porque o objetivo é maximização de resultado, de dinheiro, e é isso que importa. Então, infelizmente, são coisas que acabam cobrando um preço caro das pessoas. Então, dá para ser bem sucedido sem ter dedicação, sem estar. Eu não confesso que eu não conheço. Mas dá para ter um equilíbrio. Mas dá para ter um equilíbrio. E aí, assim, o que é, né, a gente chamar de sucesso? Porque às vezes a gente quer muito, né, uma coisa. Cuidado, porque você vai alcançar aquela coisa e depois não dá para reclamar que você recebeu, né? Né? Eu tenho colegas, né, que são CEOs, né? E eu ouço de alguns dizendo assim, era muito mais fácil quando eu era o número 2. Com certeza. E aí a pessoa descobre que ser o número 1, não existe bem essa história de ser o número 1, a não ser quando você é o dono único daquela empresa. Mas se não, por mais que você seja CEO, você vai ter chefe, porque o conselho é teu chefe, os sócios são teus chefes, o cliente é teu chefe. Então, às vezes a gente acho que como é que a palavra fugiu agora, né? Romantizar? Romantizar, né? A função. E quando você chega lá, você vê que aí você vai ter que ser 24/7. E não tem... Porque se acontece alguma coisa, você tem que estar disponível e ser chamado. Então, tem funções que têm uma responsabilidade enorme, exigem uma dedicação muito grande. E acho que ao longo do tempo isso veio acontecendo cada vez mais, né? Foi-se, infelizmente, a época em que as pessoas realmente saíam às 5, 6 horas da tarde do trabalho, tinham tempo para vir para casa, fazer o fim de semana era fim de semana, né? A hipercompetitividade, a hiperconectividade, tudo isso fez com que a gente fosse hiper em uma série de coisas. E aí você quer se destacar, você quer ser melhor do que os outros, e vai passar por se dedicar mais, aprender mais, de forma mais inteligente, né? E agora com IA... Então, aí que eu acho que você traz uma coisa bacana, né? Que é como é que eu busco esse equilíbrio usando os recursos que eu tenho. Porque como você falou, né? Talvez não sair às 5 horas da tarde, mas como é que eu busco esse equilíbrio de ter relações sociais que são extremamente importantes, né? Porque também, assim,
Uma coisa que... E eu me lembro de você muito fazendo isso, né? Lá atrás, não precisamos falar quando, né? Mas lá atrás, que é assim... e eu me vi nessas situações muitas vezes, né? Quando você trabalha, só trabalha das 8 às 20, você também não oxigena. Você não traz novas ideias, você não enxerga os problemas por outras perspectivas. Então, esse equilíbrio, né? Trazer, embora a responsabilidade te exija algumas coisas, mas como é que você traz inteligência? Eu gostei dessa palavra que você usou. Como é que você traz inteligência para a tua rotina para que você consiga conviver com isso, você continue crescendo, você continue informado, você continue com a mente fresca para tomar decisões, para buscar novas alternativas, né? Porque também o excesso, aquela concentração excessiva, você vira uma máquina, não é isso? Sim, sim. E aí vai sempre voltar ao ponto do equilíbrio, né? Mas você precisa dos momentos de descompressão e ao mesmo tempo em que você possa pensar e dar vazão a ideias de uma forma diferente. Eu adoro... Bom, eu acordo cedo até hoje. Minha esposa olha e fala, mas não é possível, né? O cara no fim de semana continua acordando às 5 horas da manhã, do sábado, domingo, né? Vira um hábito, né? Não tem jeito. Mas agora já está muito escuro, mas enfim, mas tem épocas do ano que é uma delícia acordar e caminhar. Né? O estímulo visual do movimento e de você, né, ir para frente e tá. Eu tenho um privilégio enorme de estar próximo da natureza, né? Eu moro numa chácara, né? 35 anos de São Paulo. Fui pro Não dá para falar que é interior, né? Porque Valinhos, se eu falo que é interior, é aqui do lado, né? Mas eu moro numa rua de terra, todo, enfim, chácara, todo o clube que está na frente é ótimo. Então, assim, eu tenho esse privilégio de... Eu, por exemplo, descomprimo muito com a natureza e estando em movimento. Então, e aí você já mata dois coelhos... Não mata dois coelhos, não. Pelo Não, amor de Deus. mata não. Você já faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Você acaba ou o momento em que você vai estudar um pouco mais, né? Ouvindo um livro, ouvindo um podcast, ou conversar consigo mesmo, né? Porque quando você está andando sozinho, né? Mas é bom, né? Porque É as ótimo. ideias... Aí as ideias vêm, fluem. Obviamente hoje com a tecnologia facilita, porque você vai tendo as ideias, você vai gravando, você vai registrando esse toró de ideias, né, consigo mesmo, né, e coloca isso numa plataforma, enfim, num local de anotações, porque vem muita ideia, né, as epifanias, os eurecas, né, o pessoal brincava, não, é no banho, para mim é caminhando, Olha só. né, até porque eu tomo banho hiper rápido, né, não dá tempo de... não sou daqueles que ficam enrolando, né, mas andar para mim é a melhor coisa para e às vezes eu quero fazer sozinho para poder realmente ter esse tempo comigo mesmo. Uhum. E aí vem muita coisa, né? Ou dá aquelas escapadas, né? Você trouxe um tema, né? A gente viveu lá na empresa, né? Lá no passado um suicídio. Verdade. Num feriado, no fim de Lembro semana. até hoje. E eu tinha ido literalmente assim, ali eu fui para o meio do mato, né, Muzambinho, lá, enfim, e não pegava celular. Então eu passei o fim de semana, isso aconteceu no meio do feriado. Foi um carnaval. Eu E lembro exatamente onde eu estava quando eu recebi a notícia. exato. E eu não recebi a notícia. Eu só recebi a notícia quando eu voltei para a civilização, né? E dali eu já fui para o aeroporto, enfim, para ir atrás, porque realmente foi uma situação. Mas às vezes eu fazia isso, né? Ir para um lugar onde você esteja incomunicável, porque aí ia avisar, falar, olha, vou estar off, Uhum. literalmente off. E essas descompressões são muito importantes para... E às vezes de buscar ideias, de buscar insights em negócios completamente diferentes do seu. E aí volta para o teu ponto da parte social.
né? De manhã eu gosto de caminhar sozinho. Agora, nunca almocem sozinhos. Sempre almocem com alguém. E escolham, né? Acho que de forma deliberada com quem. E é super bacana de você. Primeiro que você mantém as relações, todo mundo precisa almoçar, né? De uma forma ou de outra. Você acaba comendo mais devagar, que é ótimo também para a saúde. Saúde, né? E você. Essa troca de ideias, saber o que as pessoas estão fazendo, os desafios que elas estão tendo e como estão resolvendo, isso às vezes te dá um monte de insight para você poder traduzir e aplicar dentro do teu negócio, da tua vida, das coisas que você está trabalhando. Então, são várias formas, né, em que a gente pode descomprimir, olhar para algo diferente, mas precisa ter a curiosidade, precisa ter o... Acho que isso que é super importante, estar sempre curioso e nunca satisfeito e achando que, eu podia falar, 35 anos de experiência profissional, o cara é uma autoridade. Nada, mas o mundo muda. Mudou completamente, né, Marcelo? É hoje, é outro, né? A gente estava falando de como ser mais produtivo, né? Eu amo inteligência artificial. E Eu uso diariamente. perto do que você usa, eu devo usar nada, mas eu adoro. Diariamente para várias coisas. Economiza um tempo violento, você consegue automatizar algumas coisas. Então, isso libera tempo para você fazer outras coisas, né? E aí dá a impressão que você está fazendo muito mais, e está mesmo, né? Fazendo muito mais dentro do mesmo tempo. Então, é uma ferramenta de produtividade. Eu acho que ela ainda tem muito a impactar a vida de todo mundo. E aí, cuidado, né? Para o bem e para o mal. Então, precisamos... Tudo é equilíbrio de novo, né? Mas é um divisor, mais um dos divisores de água, né? Assim, a gente pegou, né, o primeiro celular, depois o smartphone. E treinamento de Outlook. Olha lá. Então, assim, né, cada uma dessas etapas foram saltos, né, que foram dados e a gente, né, eu lembro que eu tive bip, né? Esse eu não peguei. Esse eu não tive, não. Bipava a gente lá na loja, olha, né? Tudo bem, né? O médico tinha os bips, né? Você lembra das emergências médicas e tal? E o quanto que isso evoluiu hoje, né? Então, eu adoro a tecnologia, não sou um cara de redes sociais, então, mas me considero super digital pelas ferramentas que eu uso, por estar antenado, por estar acompanhando as evoluções e não tendo medo de entrar, usar e estudar. Então, realmente, hoje a IA está trazendo muito produtividade. O pessoal fica preocupado, vai acabar com um monte de emprego, mas vai gerar um monte de outros, agora, se né? as pessoas não tiverem a capacidade de migrar, né? De aprenderem uma nova habilidade, aí... Mas sempre foi assim, né? Se a gente pensar, né, desde o início da minha carreira, o que eu fazia quando eu comecei, o que eu faço hoje, se eu não tivesse evoluído junto, eu também estaria hoje sem espaço, né? Exatamente. Eu queria trazer também um tema, Marcelo, e principalmente você que está trabalhando com tecnologia, você deve vivenciar isso, imagino eu, porque você deve ter dentro da empresa que você trabalha muitos jovens. O que a gente ouve muito é que o jovem hoje ele não quer mais tudo isso que você traz, né, e que a gente fala que precisa mudar, mas que a gente sabe que dedicação ainda é importante, tal. A gente ouve muito dizer que o jovem não quer mais, né? Você sente isso nos jovens com os quais você trabalha e você de fato atribui isso a um ambiente de trabalho de cargas excessivas ou você vê outros fatores? E aí vou emendar uma outra pergunta para você, que assim, o que você diria para os jovens, né? O que você poderia falar para os jovens? Porque tem um lado ruim, mas tem muita coisa gostosa no ambiente de trabalho. Eu adoro trabalhar. Uhum. Né? Bom, as minhas outras andanças, né? Eu fiz uma pós-graduação em psicologia, Eu não sabia. Realmente, eu gosto, né? Os temas, né? A gestão mais humanizada são coisas que realmente me motivam, me direcionam e, enfim,
achei importante, né? Foi fruto de uma jornada de autoconhecimento e acabou desencadeando, né, estudos em paralelos, né? E eu terminei quando já era CEO de empresa, né? Então, de fim de semana, né? Então, de novo, mas buscando, enfim, desenvolvimento e etc. E um dos trabalhos que eu fiz foi exatamente olhar para a questão intergeracional dentro do ambiente de trabalho. Né? A gente está vivendo agora a saída dos chamados baby boomers, né? Hoje, a grande massa de liderança e posições de C-level é da geração X, os millennials estão chegando e a gente tem a geração Z agora no início do trabalho. Então, é interessante porque os mesmos desafios que o Baby Boomer teve com o X teve com os millennials há pouco tempo e agora estamos tendo com o Z, né? E ao longo do tempo, o que eu aprendi, né? Cada um deles tem aspectos extremamente positivos para ensinar uns aos outros. Eu acho que a riqueza que você tem de ter várias gerações sentadas juntas, desde que todas, e aí não é só o Boomer, o X, mas também o Millennial e o Z estiverem abertas a ouvir de fato o outro, entender a perspectiva do outro, tem muitas coisas que você aprende em grupos intergeracionais. E eu acho que essa experiência, né, porque para mim a real diversidade é essa, né, de ideias, das gerações, e que a gente deveria estar trabalhando e buscando, porque é muito rico para ambas as posições. Né? O Boomer e o X têm muito a aprender de tecnologia, de propósito, de vida, de equilíbrio, né? Porque foram duas gerações que não tiveram muito. E o quanto é bom isso. Mas eles trazem uma experiência, uma constância, um equilíbrio emocional maior que os mais jovens podem se beneficiarem de entender, de conhecer, de ouvir. Então, eu acho que tem muito a ver com como você consegue se conectar, chegar, né, nos jovens. Não adianta eu ter o discurso que eu tenho para mim, para os outros, né? Coisas que eu sim entendo que é importante, porque a gente fica falando, né, de verdades universais, né? Que não tem. Não tem, né? Cada um, né? Então, você pode oferecer o teu ponto de vista, mas você precisa escutar o ponto de vista do outro, né? E aí a gente volta naquela história, né? Qual é a cultura que está ali presente e o que é possível de ser feito para que todos caminhem juntos para frente. A turma fala, né, que quando você tem, né, as gerações de quem acumulou muita riqueza, aquelas brincadeiras que falavam, o avô ganhou, o pai gastou, o filho torrou e o neto faliu, né? O ser humano que não estiver produzindo, né, não está cumprindo com o seu papel de desenvolvimento. Eu acho que todos nós temos um compromisso conosco, né, com nós mesmos, de nos desenvolvermos, de melhorarmos e poder impactar positivamente os que estão próximos de nós. E quando você conseguir isso, né, vai expandindo o teu alcance. Achar que você tem direito a um monte de coisa e ficar deitado numa rede esperando... Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Então, e às vezes leva um tempo para que eles entendam essa dinâmica da vida, aí é da sociedade, né, como um todo. Então, você pode ter ambições diferentes,
na vida, né? E tem gente que vive com praticamente nada. E que tá tudo Tá certo. tudo certo, tá tranquilo, então não prefere não liderar porque para não ter os vou usar a palavra correta aqui, para não ter os desafios, né, e as responsabilidades e a dedicação que você tem quando você é um líder. Eu conheço gente muito boa que fala, cara, me Não deixa quero, aqui, né? Deixa eu fazer o que eu tô me fazendo. deixa aqui, né? E a gente precisa respeitar que essa é a característica da pessoa, ela vai estar feliz assim, vai produzir, vai entregar, não necessariamente vai progredir ou vai ter um, enfim, Mas são escolhas, mas né? são escolhas da vida. Então, a gente infelizmente cresceu numa mentalidade muito consumo, de o ter é mais importante do que o ser. E eu acho que essa virada de chave, né? Eu acho que isso, por exemplo, a gente tem muito a aprender com a nova geração, É né? verdade. Então, É tranquilo, né? Eu acho que assim, é o que você falou de novo, né? Acho que a palavra equilíbrio, ela cabe, a presença, ela cabe ali, porque se você tá ouvindo o que está sendo dito por todas as gerações, você está conjugando aí de novas ideias e de uma série de coisas que são benéficas para todos, né? Exato. Agora, querer que ele entenda o seu ponto de vista e viva pelo seu modo, aí Aí é esquece. receita para caos. Exatamente, né? E nem queira isso, né? Porque não Exato, precisa, né? Não faz. A gente também tem que aprender com o que está chegando de diferente, né? Exato. E Marcelo, pra gente, né, que esse papo tá delicioso, eu ficaria aqui mais um tempão com você, mas eu tenho um tempo que eu preciso cumprir. Eu queria te deixar então duas coisas. Uma, né, nosso podcast é o RH que senta à mesa e a gente sabe que a questão de RH, por mais que eu não goste de falar, porque eu sempre achei que o RH fazia, eu nasci numa empresa que o RH era estratégico, né? Mas a gente sabe que ainda existe muito do RH muito operacional, né? Como é que você vê, e eu não sei se você tem um RH, enfim, como é que você coloca o RH hoje, o que é ser estratégico para a área de recursos humanos dentro de todo esse contexto que a gente trabalhou, de tanta pressão que existe, de tantas verdades universais, né, que o RH parece que tem que atender, mas enfim, como é que ele é um grande parceiro do CEO de negócio e principalmente nesses ambientes complexos? Te respondendo então, Silvana, né? Primeiro que para mim RH não é suporte, né? Ele é sentido, ele é a alma da empresa e ele não pode ser reduzido a uma área dentro da empresa, né? Ela tem que permear toda a companhia. Então, aquela história, o que sustenta a estratégia é a cultura da empresa. É aquilo que a gente faz com as pessoas quando ninguém está vendo. Boa, gostei. Né? É isso aí. Então, o RH, para mim, é protagonista dentro da organização. Ela é o enabler, né? Ela ela traz a condição para que a estratégia se converta em ações, em iniciativas, né? Seja por enxergar a pessoa por trás do cargo, entendendo a estratégia e estando muito próximo, né? Eu sempre repeti muito isso, né? Eu fui assim extremamente feliz em RH, né? O quanto que eu participava da estratégia, as conversas com o CEO, porque no fim era um dos poucos com quem ele de fato trocava. E você tem a condição de realmente impactar a empresa olhando para o futuro, que é antecipar, né, que competências você precisa trazer, como é que você vai montar o time, como é que você ajuda a disseminar a estratégia de forma que ela se fixe, perenize dentro da empresa. Então, eu mudei completamente a minha visão sobre o que a gente hoje chama, né, de RH, gente gestão, né? Aí tem vários nomes, né? Eu vou contar uma passagem, porque essa aí é interessante, né? Até para a gente fechar, né? Eu falei que eu tive algumas passagens, né, por RH. Na primeira, né, eu fui, estava em operações, né? Era regional, estava no SAMS nessa época, né? Eu aprijo.
fez o convite para eu vir junto com, né, e o Vicente também, né? Falou assim, não, Marcelo, que a gente quer que você venha para o RH. Eu olhei assim, né? A minha primeira resposta foi tão espontânea que depois né, falei, eu devia ter ficado quieto, né? Mas eu falei, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado é ótimo. E assim, hoje eu olho para trás e falo, meu, que besteira que eu falei, né? Porque que bom que eu fui para RH. E o quanto que isso abriu minha cabeça. Eu acho que na época era uma questão de... Eles queriam que a gente trouxesse uma visão da operação para dentro do escritório. Em varejo, né, você lembra disso, pessoal de loja... Se a turma não passou por operações, todo mundo olha meio desconfiado, fala, isso aí só foi para o escritório, não sabe o que é loja, né? Então, eu acho que teve um impacto positivo e ali realmente começou uma carreira diferente na minha vida e depois voltei para a área como líder e sou muito grato por ter passado e hoje eu realmente posso falar com orgulho de boca cheia de que o RH realmente é o farol da empresa, né, para mim. E por isso que ele é extremamente estratégico. Então, ele impacta resultado, e tem que se olhar dessa forma, né? Não pode se olhar como suporte do negócio, né? Eu acho que esse é Porque falam, qual é o core da empresa? É operações, é o comercial, é o logística. Cara, se não puser o RH nessa conta, não vai chegar lá a lugar nenhum. Essa é a ideia. Muito bem, Marcelo, adorei. Bom reencontrá-lo. Que bom que você passou por RH, porque você me fez muito bem na época, né? Mas brincadeiras à parte, acho que de fato é importante, né? Eu acho que vivenciar esse lado também ajuda o executivo a ter uma visão até mais abrangente, né? Mais profunda sobre pessoas. Queria te agradecer de coração. Que bom que você aceitou esse convite. Para mim está sendo um prazer aqui estar conversando com você e revê-lo. Obrigada mesmo. Não sei se você quer deixar uma frase, alguma coisa, né? Que é clássico dos podcasts. Sim. Se você quiser deixar. A frase de efeito na... Bom, primeiro te agradecer, Silvana. Eu acho que é sempre uma alegria, né? A gente poder se ver, obviamente, compartilhar, né, as experiências com quem está aí nos ouvindo e esperar que, né, um pouco dessa história possa inspirar, possa trazer reflexões para quem nos ouve, para quem nos assiste aqui. E dizer que eu continuo, né, com os meus 56 aninhos de idade, ainda sedento por novas experiências, desafios e sempre aprendendo. Então, não pare de estudar, de ser curioso e jamais ache que você sabe tudo e que eu não preciso mais fazer isso. Sim. Seja humilde e aprenda realmente com os outros. Muito obrigada, Marcelo. Quem sabe a gente traz o Marcelo de volta para falar de tecnologia. Marcelo, obrigada a todos. Muito, muito obrigada por mais esse episódio delicioso e aguardem que vem muito mais. Obrigada.